Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o esporte em Itaúna. Uma das principais pastas de uma administração municipal é o esporte e o lazer. Bom, e a gente vai ficar sabendo no programa de hoje quais são os projetos que estão sendo colocados em prática e a importância de incentivar o esporte no dia a dia aqui dos itaunenses. Bom, e quem conversa conosco hoje aqui no nosso programa sobre esse assunto é o secretário municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura de Itaúna, Pedro Almeida. Bom, Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar, claro, de uma pasta tão importante e que a gente tem visto aí que movimenta e muito a cena, não só turística da cidade, mas também toda a cidade como um todo, né? Com certeza. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui no programa Observações. Um formato muito bacana, viu? Parabéns. Henrique, como você disse, né, a Secretaria de Esportes ela é uma pasta muito importante, muito estratégica, não somente do ponto de vista político, mas do ponto de vista de bem-estar social. Né? Então, quando a gente pensa numa pasta de Secretaria de Esportes, num primeiro momento, muita gente pode pensar em competições, né, medalhas, mas na verdade ela está intimamente ligada a um bem-estar social. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Com certeza. Então, Pedro, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: antes da gente falar do esporte propriamente dito, como que foi, né? Você que já foi diretor lá atrás de esporte, como que foi receber esse convite aí do prefeito Gustavo Mitre e chegar numa pasta? Quais foram aí as primeiras impressões dela? Bom, foi um grande desafio e tem sido um grande desafio. Apesar de já ter vivenciado a pasta da Secretaria de Esportes na época como gerente, né, como diretor de esportes da época do Faisal Filho, assumir a pasta é algo muito diferente. Quando o prefeito Gustavo me convidou em dezembro, e eu achei, assim, eu fiquei muito lisonjeado com o convite dele, e ele me passou várias prerrogativas do que ele queria e eu achei que estava muito alinhado com os meus valores também. E tem sido desafiador, porque o sistema público, né, ele tem as suas particularidades. Então você começa com muita vontade, com muita febre de fazer aquilo acontecer, e você percebe que existem ritos, né, você começa a entender que existem ritos que são importantes de paulatinamente a gente começar a construir algo. E aí a gente percebe que a direção é até mais importante que a intensidade, não perder o foco de forma alguma. Tem sido desafiador, graças a Deus, né, eu tenho uma equipe muito positiva, muito positiva. O Gustavo tem sido um grande apoiador e um grande defensor do esporte em Itaúna, tem me dado subsídios para poder trabalhar e a minha equipe tem conseguido, né, desenvolver um trabalho fenomenal e é só o começo, né? A gente já planejou os próximos anos, é isso que a gente vai correr atrás. Agora, Pedro, ao assumir a secretaria em 2025, quais foram as primeiras impressões ao trocar a gestão, né? Porque a gente sabe que muda-se a gestão, mudam-se as cabeças também, os objetivos, os planejamentos. Quais foram as primeiras impressões de uma secretaria que veio de uma administração anterior? Eu particularmente, eu tive muita sorte, né? Vamos dizer assim. Os secretários de esporte anteriores fizeram um bom trabalho, cada um com a sua característica, né? Então a gente teve características diferentes ao longo do caminho que foram deixando o esporte Itaúna cada vez mais fortalecido, né? Nesse momento de transição, eu tenho tentado agora colocar o meu toque na Secretaria de Esportes, né? A gente, no primeiro momento, um momento de aprendizado, então de fazer uma análise de qual que é o cenário atual que a gente está vivendo. Muitas coisas positivas, muitas coisas que eu identifiquei que a gente pode melhorar, mas de uma forma geral, eu vejo como uma crescente o esporte em Itaúna desde lá atrás, né? Até pela característica da cidade, é uma cidade que gosta de esporte, que respira esporte. Então, assim, tem sido positivo, né? Como se a gente estivesse cada vez passando o bastão um para o outro e a gente querendo fazer cada vez mais. Agora, a gente vê algumas pessoas falando, né? Nas conversas do dia a dia pode surgir esse assunto, que é o seguinte: mas tem tanta coisa para fazer na área da saúde, para fazer na área da educação, por que então investir no esporte? Muita gente não sabe, mas o esporte, ele
impacta automaticamente em várias outras pastas, né, em várias outras áreas da cidade. O econômico, sobretudo, né, ao você trazer uma competição para cá, fomenta o turismo, o comércio, toda a família daqueles jogadores que estão ali, porventura, participando de alguma competição, ou seja, o impacto é muito grande, né? Com certeza. Quando a gente pensa no esporte, na atividade física no geral, são várias nuances que não são diretamente, mas são indiretamente, algumas até diretamente. Então, quando a gente pensa no bem-estar social, o bem-estar social, que é o objetivo primário de uma administração, o bem-estar social, passa também pela formação de valores, passa pelo lado social, passa pela saúde, passa pelo desenvolvimento econômico, e tudo isso passa também pelo esporte. Além disso, é uma pasta que ela existe, é uma pasta que tem seu orçamento próprio, e esse orçamento próprio é destinado para aquilo. Então, quando você fala, por exemplo, da questão do desenvolvimento econômico, esse é um ponto que a gente tem pensado bastante. Eu considero que nós temos um potencial muito pouco explorado ainda do que a gente chama de turismo esportivo. É algo que eu recebi de demanda do Gustavo lá em dezembro, que ele gostaria que nós fôssemos um polo de turismo esportivo. Nós temos uma estrutura esportiva que permite isso. Eu sempre cito esse dado, porque eu acho esse dado um dado sensacional. Nós temos 5 praças de esporte públicas, que tem uma taxa mensal social na cidade. É a única cidade de Minas Gerais com 5 praças de esporte. Então, nós temos um potencial esportivo muito ainda a ser explorado. Obviamente, isso passa também por investimentos. Nós temos hoje um ginásio, o nosso principal ginásio, que é o ginásio Alexandre Corradi, que é o ginásio ali na Praça Esporte JK, que necessita urgentemente de uma reforma, e essa reforma ela tem um valor muito alto. Nós já estamos no processo de reforma do estádio Zé Flávio de Carvalho, nós estamos nesse processo de reformulação para que a gente consiga trazer eventos maiores com um potencial turístico maior. Agora, claro que ainda a gente não chegou no final do ano, falta alguns meses para isso, mas já é possível fazer um semi-balanço disso, Afinal, já são quase 11 meses disso. Então, quais são, o balanço qual é o balanço que você faz nesse momento das principais ações que vocês conseguiram realizar nesse primeiro ano de nova gestão, sobretudo da Secretaria de Esportes, e o que está ainda aí por vir? Ótimo. Henrique, eu vou ser bem sincero que os primeiros 6 meses foram patinando muitas vezes, porque eu estava aprendendo muitas coisas. Mas agora que eu já azeitei a máquina, as coisas começam a se encaixar melhor. Então, hoje, nesse exato momento, a gente está fazendo um teste, nós fizemos a troca da iluminação toda do estádio Garcião. Era uma demanda antiga, nunca tinha sido feita uma reforma lá, e agora é toda em LED. Nós fizemos a reforma completa de iluminação de vários campos na cidade. Estamos reestruturando nossos núcleos esportivos. Para mim, é o grande ponto da Secretaria de Esportes, são os nossos núcleos esportivos, depois eu vou falar um pouco mais sobre eles. Tivemos aí a vinda de alguns eventos para a cidade que foram muito interessantes, a reformulação de alguns eventos e a inserção de alguns projetos dentro de projetos de lei, projetos de emendas parlamentares. Eu penso que o balanço inicial foi muito positivo. A gente tem feito um trabalho de referencial onde a gente está e o que a gente quer daqui para frente, buscando efetividade, buscando redução de custos, eficiência energética, acessibilidade dos espaços, para que a gente consiga realmente fazer com que esses espaços esportivos tenham uso pela população. Agora, vale deixar claro para a população também que é o seguinte, como você falou agora há pouco, surpreende um pouco a morosidade do poder público, porque muita gente às vezes fica ansiosa na reforma de uma quadra, na reforma de algum lugar, de alguma situação que realmente precisa um bom tempo de um cuidado do poder público, e nem tudo se resolve aí de última hora. Afinal, são processos, quando a gente fala aí, quando ele fala, na verdade, que a máquina estava se aprendendo ali, é porque são processos e etapas que têm que ser
ser cumprido, os ritos, né? São etapas que precisam ser cumpridas, porque senão lá na frente pode dar algum problema e aí atrasar ainda mais essa obra ou então essa intervenção do poder público, né? Com certeza, né? A gente está até vivenciando isso com um processo da reforma de uma pista de skate aqui, que inclusive assim é um dos grandes legados que eu gostaria de deixar na cidade. E infelizmente a gente teve um problema muito sério com a empresa, né, que participou do processo licitatório, ganhou o processo licitatório, começou a obra e mostrou que não tem saúde financeira para continuar essa obra. Então a gente vai ter que dar como encerrado, começar um novo processo, e tudo isso envolve tempo, e aí eu entendo, né, e eu acho muito legítimo quando a população se sente, poxa, mas está demorando tanto, mas na verdade são processos que são naturais do sistema público, né? Ele é feito justamente para evitar com que pessoas se beneficiem de forma indevida, que empresas tenham benefício de forma indevida, e a gente, quando começa a entender isso, sofre menos. Mas a vontade de entregar é muito grande, a gente fica querendo que seja rápido, mas infelizmente, né, faz parte do processo. Não é que aqui em Itaúna é assim, todo lugar é assim, faz parte do processo. A gente, depois que começa a entender isso, a gente começa a trabalhar de uma forma um pouco mais calma. Ok, então, Pedro, agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Mais uma vez, a Praminas Seurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório. Conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próximo à Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José.
De volta com Observações, que hoje fala sobre a importância do esporte no dia a dia dos cidadãos aqui de Itaúna. Bom, Pedro, agora a gente vai falar de uma pesquisa que foi divulgada recentemente, que eu falo no início desse ano pela revista Veja, onde mostrou aí que mais que 50% da população brasileira é sedentária e não pratica nenhum tipo de esporte nem atividade física. Você aí, que já tem uma larga experiência em relação a isso, professor de educação física, dá aula sobre isso também. Quais são os prejuízos para a saúde, onde as pessoas não conseguem inserir o esporte ou qualquer prática de atividade física no seu dia a dia? Bom, Henrique, o sedentarismo ele é chamado do mal do século, Ele é um fator de risco primário para diversas doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente tem vários estudos já mostrando que, da forma contrária, a atividade física e o exercício físico, ele é uma medida, um tratamento não medicamentoso para inúmeras comorbidades. E a gente passa aí desde doenças fisiológicas, metabólicas, como diabetes, hipertensão, indo até para hoje, cada vez mais as questões das doenças mentais, ou de cunhos de transtornos do humor e ansiedade. Então, a atividade física, o exercício físico, o esporte, ele tem hoje um papel como nunca teve na história. Eu até brinco com os meus alunos na universidade que se você pegasse uma máquina do tempo e voltasse a 200 anos atrás e falasse com as pessoas assim, olha, você tem que ir na academia. Fala, o que é academia? Porque elas já eram ativas. Hoje nós temos um padrão hipoativo, Então a própria natureza nossa de sociedade é uma sociedade com muito conforto, o que é bom, não vou falar que é ruim, mas nós não temos mais um trabalho, muitas vezes, com atividade física, Nós não nos locomovemos a pé, muitas vezes, é sempre de carro, elevador e tudo mais. Então, nunca na história o papel do exercício físico foi tão importante, porque é de uma forma artificial fazer algo que os nossos antepassados faziam naturalmente. Então, o nível de atividade física ele tem ficado cada vez menor. Junta-se a isso com o excesso de tecnologia, e nós temos hoje aí um grande problema, porque essa pesquisa ela fala sobre mais da metade da população, mas o que mais me assusta, Henrique, é que aquela parcela da população que sempre foi muito ativa, que são as crianças, naturalmente elas são ativas, elas estão cada vez mais sedentárias. Como é que elas... a maioria das pessoas que respondeu que não pratica atividade física foi uma criança ativa. Agora, como que serão as crianças que não estão ativas já hoje, num futuro próximo? É mais preocupante ainda. Com certeza. E muitos alegam não ter tempo, Pedro? As pessoas falam assim, mas meu dia a dia não tem tempo. E dentro dessa pesquisa, pessoal, 70% dos 50% que responderam são mulheres que não praticam nenhum tipo de exercício físico. E aí vem nessa questão da sobrecarga em cima da mulher também, que tem que trabalhar, que tem que correr atrás ali do pão de cada dia. Às vezes, se for mãe solo, principalmente, tem que cuidar da casa, dos filhos, da empresa, que muitas mulheres hoje também são empresárias. Então, assim, como você percebe também essa grande parte de serem mulheres que lá na frente vai desaguar na rede de saúde, tanto na saúde mental quanto na saúde física e também nos hospitais? Perfeito, Henrique. Essa análise ela tem que ser feita com muito cautela mesmo, porque no primeiro momento a gente é bombardeado por redes sociais e até pode causar uma falsa sensação de que as pessoas estão mais ativas, e não estão. As pesquisas mostram isso. Então, muitas vezes a gente vê influencers, modelos muito ativas, saradas e tudo mais, mas essa não é a realidade do brasileiro médio. E isso não quer dizer que elas estejam saudáveis também, Perfeito, isso ainda é a pontinha de um iceberg muito maior, Mas quando você fala sobre isso, é muito importante a gente entender que, sim, as mulheres,
uma parcela ainda mais considerável do sedentarismo. Isso já começa lá na adolescência, lá na infância até, onde muitas vezes o pai ou a mãe fala assim, isso não é coisa de menina, para de fazer isso, é coisa de menino. E a gente percebe que, mesmo avançando em algumas temáticas, a gente ainda esbarra num conservadorismo, né, bobo com relação a isso. Entra na adolescência, onde a menina tem várias alterações hormonais, fisiológicas, biomecânicas, e muitas vezes é carregada de vergonha e de uma falta de tato dos professores de levar a isso. Passa pela fase adulta, onde a sobrecarga, né, é muito grande, e isso gera um sentimento até contraditório, porque ela tem uma sobrecarga de trabalho, cuidado da família, cuidado de si mesmo, inúmeros procedimentos estéticos que a própria sociedade às vezes até cobra da mulher. E além disso, existe uma cobrança interna dela, de que ela esteja sempre bonita, sempre sarada, e isso é muito cruel até, né? E eu vejo que o avanço nessas discussões, ela tem que passar por isso, até para que lá na ponta, eu, como um gestor de políticas públicas, entenda isso, entenda quais as barreiras podem estar acontecendo, entenda o que pode favorecer para que eu quebre essas barreiras, para que ela comece a praticar atividade física e exercício físico. Bom, e por falar nisso, né? Quem hoje está nos assistindo aí, está naquela vida sedentária, eu tenho preguiça de academia. Gente, atividade física não é só musculação, é dança, é bicicleta, é você ir sair caminhando pela Jovem Soares por aí afora, enfim. Como então começar uma prática de atividade física de maneira saudável, mas que também a pessoa consiga ter uma rotina ali? Henrique, eu sempre falo o seguinte, o principal da atividade física é a constância. Tá? Então não existe uma bala de prata, né? Não existe o melhor exercício, não existe nada que você faça 1 dia, 2 dias, 5 dias que vai te trazer algum tipo de benefício. Então a constância é que vai te levar a algum lugar. Obviamente existem algumas atividades que elas têm uma característica um pouco mais completa do que outras. Mas num primeiro momento não deveria ser essa a busca das pessoas. Mas o principal, até para manter essa constância, além de algo que você se sinta agradável de fazer, confortável, porque muitas vezes as pessoas têm um certo desconforto de fazer alguma coisa, eu queria correr, mas às vezes ela está com muito sobrepeso, ela não consegue correr, às vezes ela se sente um pouco tímida, então ela pode pedalar, fazer uma bicicleta ergométrica, alguma coisa assim, ela pode ir para musculação, ela pode fazer uma luta, ela pode fazer uma dança, não interessa. Mas o principal de tudo é a expectativa. Não existe resultados estéticos consideráveis em 3 meses. Então, se você não espera que em 3 meses você vai virar uma outra pessoa do ponto de vista estético, você quebra essa barreira, porque muitas vezes a pessoa se visualiza com a barriga sarada, toda, né, com shape, com músculos, com a bunda durinha, e quando ela começa, não é isso que vai acontecer. Se ela mudar a expectativa da estética e começar a pensar numa expectativa de bem-estar, muda muito. Por quê? Uma das primeiras coisas que acontecem quando a gente entra para a atividade física regular é uma autorregulação do sono. Você dorme melhor. Você dorme melhor, você acorda mais disposto. Você acorda mais disposto, você quer fazer mais coisas. Você se sente mais feliz, você se sente mais confiante, você se sente mais funcional. Então a pessoa às vezes começa, às vezes, e já trabalhei com muitos casos assim, trabalhei muito com pessoas da terceira idade, que ela não conseguia limpar debaixo da cama. E aí ela conseguiu limpar debaixo da cama, aquilo extrapola qualquer bumbum durinho ou qualquer bíceps maior. Se você começa a criar essa expectativa e começa a perceber esses benefícios aparecendo, você fala, olha, isso está me dando algum resultado. Né? A gente falou um pouco no primeiro bloco sobre saúde mental, é inegável. Né? A gente estava conversando aqui no intervalo, quando a gente não faz uma prática de atividade física, modifica totalmente sua regulação emocional. Né? Então, quando você vira os olhos para perceber isso,
o estético ele fica em segundo plano e vai acontecer ao longo do tempo. Mas no primeiro momento ele vai te trazer benefícios que nenhum outro remédio traz. Não existe os benefícios da atividade física em nenhum outro remédio. Agora, Pedro, diante desse cenário, então, o que a Prefeitura hoje, através da Secretaria de Esportes, tem feito para incentivar o esporte na população? Por que a gente fala isso? Porque a gente quer pegar, por exemplo, aquela senhora que hoje está dentro de casa, ali, sedentária, aquele senhor que também não está trabalhando, mas que agora também não pensa e não faz nenhum tipo de atividade física, aquela criança que está no videogame todos os dias, ou então aquela criança que não sai de casa para nada, até mesmo com medo da violência. Então, quais são esses projetos que estão incentivando, então, a população a sair desse sedentarismo, de estarem aí ficando obesas, para então fazerem atividade física? Perfeito. Eu sempre falo que minha função como secretário de esporte é quebrar barreiras. Né? Então, o que está impedindo uma pessoa de chegar até o esporte? Então, existem duas premissas que eu sempre repito em todas as vezes que eu vou falar em algum lugar, Henrique, que é, eu preciso descentralizar o esporte, ou seja, eu preciso levar para todos os lugares, porque uma das barreiras que acontecem da prática é a falta de acesso. Né? Se até as pessoas adultas, por exemplo, elas tendem a ir a frequentar a academia mais próxima de casa, né? Agora imagine uma criança que mora lá na periferia, que mora num bairro afastado, se não tiver uma atividade para ela lá naquele local, é muito difícil, ela não vai pegar um ônibus sozinha, não vai vir para o centro sozinha fazer uma atividade. Então, a minha ideia hoje é levar a atividade para os locais e não trazer as pessoas para a atividade, é levar a atividade para os locais. E a outra premissa, além da descentralização, é a diversificação. As pessoas são plurais, né? As pessoas são diversas. Então, eu tenho crianças que adoram futebol e é hoje a minha maior demanda, é o futebol, mas eu tenho o xadrez, eu tenho o vôlei, eu tenho o vôlei de praia, eu tenho o basquete, o handball, né? Eu tenho a zumba, eu tenho a capoeira, eu tenho o taekwondo. São núcleos que nós da Secretaria de Esporte estamos, alguns já estão em pleno vapor e outros já estão para iniciar agora no mês de novembro, que é para isso, né? Chegar onde não tem o acesso. E como que essas pessoas têm acesso? Todos esses núcleos podem ser vistos no site da Prefeitura e em contato direto com a gente na Secretaria. Além disso, nós estamos bolando um questionário, que é um questionário de demanda, para a gente conseguir chegar nas pessoas. Então, o secretário de Saúde, né, a gente já conversou de uma forma mais estruturada. Nós vamos começar a implantar os processos de atividade física junto nos postos de saúde, que é onde tem a demanda já, né, para a gente fazer com que a saúde e o esporte estejam vinculados de verdade. Né, nós temos o know-how e eles têm as pessoas, né, então acho que vai ser assim perfeito. Ok, então, Pedro, agora a gente faz mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Mais uma vez, a Praminas Ceurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Ceurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna.
A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório, conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próxima à Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. De volta com observações que hoje fala sobre a importância do esporte e do lazer para o dia a dia aqui de Itaúna. Bom, Pedro, agora a gente vai falar que em 2025 nós tivemos importantes eventos aí, né? Nós tivemos o Minas Urbano, os jogos também escolares aqui de Itaúna e sem contar outros diversos que acontecem nos próprios bairros e nas comunidades também. Qual que é a importância, né, de envolver a comunidade nesses eventos esportivos? Porque como a gente falou no primeiro bloco, o esporte ele não envolve só quem está ali promovendo, né, praticando o esporte, mas é a família que desce ali para o campinho para ver o menino jogar, ou então para ver a filha dançar em algum concurso de dança. Explica para a gente essa interação. É interessante, Henrique, um dos papéis do esporte é esse, né? Um dos desafios, inclusive, do esporte hoje em dia é isso. Nós temos passado aí por alguns problemas global, tá? Não é em Itaúna, mas global, da deturpação muitas vezes dos valores do esporte. O esporte ele tem como característica trazer valores morais que são inerentes à sociedade. Então a gente tem a formação de caráter, hierarquia, disciplina, segmento de regras, trabalho em equipe, diversidade. E o esporte é o maior laboratório que a gente tem para isso. Então é onde as crianças podem ter contato com crianças diferentes, com perspectivas diferentes, de uma forma natural. É onde ela pode ter contato com o líder, né, que é o treinador, é onde ela pode ter contato com o segmento de regras. Todo esporte tem regras. E isso a gente tem visto que ele está se fazendo cada vez mais necessário, né? As pessoas têm tido atitudes assim, questionáveis em muitos pontos, os adultos, né? E aí, nesse ponto, quando você fala assim, qual que é o papel do envolvimento? A gente tem visto que as crianças e os adolescentes, eles têm dado verdadeiro show, né, de formação de caráter para os adultos. Então, a gente, como Secretaria de Esportes, eu particularmente tenho pensado muito nesse tema, muito nessa questão da formação moral dentro das nossas escolinhas, para que a gente não fique esportivista, sabe? O ganho acima de tudo, a medalha acima de tudo. Não, eu acho que é muito importante a competição, né? Mas como já diria o Barão de Coubertin, né? Lá no início das Olimpíadas modernas, realmente o importante é competir com todas as suas forças, mas não ganhar a todo custo. Então, eu acho que assim, o papel da família tem se tornado cada vez mais essencial e o esporte como um balizador moral disso aí tudo.
Bom, e justamente dentro desse assunto, o esporte hoje também ele tem tirado muitas crianças e pré-adolescentes que poderiam ali estar em situação de vulnerabilidade social, podendo também cair nas drogas ou em mãos erradas, e acaba que o esporte ele tem essa função também de resgatar esse público que poderia ir para o mau caminho, para o caminho do bem, o caminho correto ali da retidão, né? Com certeza, assim, nós temos vários professores que trabalham na Secretaria de Esporte que já têm aí 30, 40 anos, que são professores de escolinhas, né, que são treinadores e tudo mais. E assim, eles poderiam ficar horas e horas e horas contando casos, né, de pessoas que eles transformaram, não em atletas, mas em homens de verdade, mulheres de verdade, né? Então, assim, sem sombra de dúvida, eu acho que nisso a gente precisa copiar muitos modelos de outros países, onde na escola o atleta, o esportista, ele tem um valor diferenciado, né? A gente sempre vê isso nos filmes e tudo mais, e trazer autoestima, né? Eu acho que um dos planos que nós temos hoje para a Secretaria de Esportes é fazer um núcleo de esportes muito forte, tanto no NAC Curumim, que fica lá na Vila Nazaré, quanto na Grande Escola, que fica lá no Piaguaçu, que são escolas onde as crianças têm muita vulnerabilidade social, e assim, eu queria fazer algo que elevasse a estima delas, e o esporte é uma ferramenta perfeita para isso. Bom, e por falar em inclusão, né, Pedro? Muitas pessoas, quando a gente fala em esporte, já ligam direto ao futebol, né? País do futebol, até então, já ligam aí a questão do futebol e tudo mais. Só que quando a gente fala em esporte, não é somente isso, são várias outras modalidades que englobam aí essa questão do esporte também. Como que hoje, né, essas modalidades têm recebido investimentos também e o olhar da própria secretaria? Porque quando a gente, como eu falei, fala de esporte, na maioria das vezes é um campinho de futebol, é uma quadra poliesportiva que está sendo reformada e tudo mais. Mas e as outras modalidades? Bom, primeiro, Henrique, uma das coisas que eu tentei fazer uma análise é de ser sensível aos casos. Porque eu não vim do futebol, eu nunca joguei futebol, mas eu entendo que realmente é a paixão nacional e não é diferente em Itaúna. Nós temos muitos praticantes de futebol, é o principal esporte da cidade. Então, se é o principal esporte da cidade, obviamente tem também uma atenção diferenciada pela Secretaria de Esportes e uma atenção diferenciada por mim mesmo, né? Eu estou tendo um olhar diferenciado para esse futebol. Mas não é só isso, né? E nós temos muitos esportes que podem ser explorados na cidade, e quando a gente fala assim, mas o que poderia ser explorado? Tudo a gente poderia explorar mais, né? Tem alguns modelos que eu tenho percebido em outras cidades, principalmente cidades do sul ou cidades europeias, e algumas até perto aqui já acontecem, de fechamentos de ruas, fazer modelos de corridas guiadas, explorar os nossos locais de turismo com o ecoturismo, né, e favorecer isso no esporte. Então já tive algumas conversas com o pessoal da bicicleta, da corrida, para que a gente consiga explorar um pouco mais o Bonfim como um local esportivo, as comunidades rurais como locais esportivos. Eu acho que isso assim é fundamental. A gente precisa ter um olhar diferente para esses locais, para que a gente consiga explorar um pouco mais. Porque é como você disse, se eu me limitar a somente fazer campos e quadras, primeiro que eu não estou dando uso, né? Eu sempre falo que ter uma quadra num local sem uso é um problema maior para a segurança pública, né? Então, nós tivemos há pouco uma inauguração lá no Irmãos Auler, de uma quadra que foi revitalizada, e aí eu falei na inauguração que agora começa o nosso trabalho, porque eu tenho que implantar lá agora uma escolinha, né? E a gente colocou uma tabela de basquete, era uma quadra que só tinha futebol e a gente colocou basquete lá também. E aí a gente já vai começar uma escolinha de basquete lá agora. Então é como se eu começasse a dar vida para os locais agora. E pensar diferente, né? Então a gente já vai começar agora um núcleo de capoeira,
o núcleo de taekwondo expandindo, né? Na quarta-feira eu vou ter uma reunião com o pessoal do judô para ver se eu consigo ampliar mais as lutas na cidade e assim, expandir. A ideia é expandir e ocupando os locais que a gente já tem e revitalizando aqueles que já existem. Ainda dentro desse assunto da inclusão, Pedro, eu gostaria de entender o seguinte, como que está também essa inclusão com pessoas com deficiência, idosos e também as crianças e pré-adolescentes que estão em vulnerabilidade social. Por quê? Porque na maioria das vezes esse público, ou esses públicos, né, ficam à margem da sociedade, não tem uma visão, né, ampla ali em relação ao poder público. Como que hoje então a Secretaria de Esporte tem criado também um incentivo ao esporte para o idoso, para a pessoa com deficiência, para essas crianças também de baixa renda que às vezes não tem dinheiro para comprar uma chuteira ou então um kimono aí para poder, né, fazer o judô e tudo mais. Como que fica a acessibilidade para essas pessoas? Perfeito. Eu sempre achei assim, muitas vezes a gente vê o poder público utilizando desse público uma espécie de totenismo, assim, né? Onde a pessoa utiliza ela só como para fazer vídeos interessantes, né? E fazer algo nesse sentido. Eu sempre acreditei que os projetos de verdade, eles têm que ser de continuidade. Então, vamos fazer um projeto hoje com pessoas com deficiência, e aí dar tchau para essas pessoas não valeriam de nada. Então, eu tenho uma visão muito particular com relação às pessoas com deficiência. Isso que você disse sobre elas estarem à margem, eu considero sim. Então, a gente já começou um trabalho, né, a Prefeitura entrou como uma apoiadora do Footdown, do professor Clodoaldo, que é uma iniciativa própria dele, não foi uma iniciativa da Prefeitura, mas que tem sido assim, sensacional com as crianças da APAE e o futebol. E aí nós recebemos uma verba do governo federal, de uma emenda parlamentar, e a gente cadastrou um projeto de continuidade de 4 anos para pessoas com deficiência. Então, seriam somente para pessoas com deficiência, atividades como a bocha adaptada, que pode ser utilizada até para pessoas que têm paralisia cerebral severa, tetraplegia. Para quem não sabe, isso é o quê? A bocha é uma atividade onde você tem que jogar, né, são várias bolinhas, assim, esferas, e elas têm que ficar cada dentro de um círculo. E aí tem uma forma de adaptação onde a pessoa consegue colocar até com a boca assim num escorregador e ela chega lá. E tem várias competições já dessa atividade. Vai ser um núcleo de bocha, de lutas e de atletismo para pessoas com deficiência. Então, para pessoas com deficiência, a gente tem essa visão de continuidade, longo prazo. Temos uma parceria agora cada vez mais forte, mais consolidada com o pessoal da APAE e o pessoal da ADEF, né, que são 2 associações voltadas para pessoas com deficiência. Além disso, né, então nós temos esses núcleos, algo que eu coloquei como meta nesse período que eu vou estar à frente da pasta, trazer acessibilidade para os locais de esporte e lazer. Hoje, praticamente nenhum espaço ele é acessível da forma correta. Então, eu acho que isso é uma barreira muito grande, envolve vontade, envolve orçamento, mas eu penso que é um pouquinho que eu posso deixar de diferença, é um pouquinho de um legado que eu posso deixar para essas pessoas. Com relação ao idoso, também é um outro público que merece um carinho especial, né? Em Itaúna nós temos como característica um público idoso muito ativo, com muita vontade de fazer atividades. Nós temos um núcleo de zumba que não atende somente idosos, né? Atende grupo em geral, mas tem muitos idosos. E assim, cada aula tem 150 pessoas, 150 pessoas. E aí, até dando crédito aqui, né, pro meu gerente, o Renato, ele me deu uma ideia no começo do ano, e ano que vem a gente já está no processo de implantação. Nós vamos fazer um núcleo de esportes para a terceira idade, onde o idoso, a cada semana, ele vai ter a possibilidade de fazer esportes adaptados.
Então, vai ter o basquete adaptado, o vôlei adaptado, o futebol adaptado, o atletismo adaptado, a natação, a hidroginástica. Como nós temos muitas praças de esporte, a ideia é receber o idoso, né, as pessoas da terceira idade, os idosos, para que eles consigam fazer as atividades do esporte, que eles vão ter vivências esportivas. Eu acho que isso vai ser muito positivo. Com certeza. Bom, então, Pedro, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Você não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Mais uma vez, a Praminas Seurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório, conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próximo à Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595, Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe.
De volta com observações que hoje fala sobre a importância do esporte e lazer para o desenvolvimento de Itaúna. Bom, Pedro, agora a gente vai falar de poder público, né, de tratativas aí. O que tem sido feito, né? Porque a gente sabe que infelizmente Itaúna não tem nenhum representante na área estadual, federal, deputados, né, estadual ou federal, para trazer recursos. O que tem sido feito aí de parceria também para trazer recursos para que mais e mais projetos, não só de inclusão, mas também de esporte, sejam colocados em prática aqui na cidade? Perfeito. Nós temos, do ponto de vista da limitação da Secretaria de Esportes, né, obviamente, porque existem várias formas de absorção de recursos, mas a Secretaria de Esportes ela tem algumas limitações. Como secretário de Esportes, eu tenho 3 vias que eu tenho tentado investir um pouco mais de energia. A primeira realmente é através das emendas parlamentares, né, tanto estadual quanto federal. Como eu não vim de uma esfera política prévia, eu ainda estou num processo de entendimento disso, mas eu tenho tido uma boa condução com os vereadores, que eles sim têm algumas conduções com alguns deputados e tal. Então, esse ano, só a Secretaria de Esportes recebeu 650 mil reais em emendas parlamentares, o que é muito considerável, né, pensando no orçamento da Secretaria de Esporte, que é muito limitado. Então, eu penso que agora, entendendo um pouco mais, né, conhecendo um pouco mais, eu acho que vai ser até uma forma mais interessante de conseguir recursos para cá. Um outro ponto, que eu acho que foi um ponto muito assertivo da minha entrada na gestão, foi o estabelecimento de um setor de ICMS esportivo. O ICMS esportivo é um mecanismo estadual, onde a gente vai alimentando um sistema com dados da cidade, com eventos, com as fotos e tudo mais, e a gente consegue uma pontuação e isso gera em retorno de recursos para a cidade. A gente não tinha um setor específico para isso, eu entendi que isso era importante para a nossa gestão, criei um setor para isso. Até a gente na segunda-feira e na terça-feira nós vamos fazer um curso para capacitar, para que ano que vem a gente esteja, né, afiado para já começar a aumentar a linha de recursos. E a terceira forma é melhorar a efetividade dos meus gastos, né? Então a gente tem feito um trabalho de análise de gastos da Secretaria de Esportes, entendido que a nossa função é melhorar a efetividade, melhorar a qualidade do serviço prestado, ou mantendo o mesmo valor, ou diminuindo, que é o padrão ouro, né? Diminuindo o investimento e aumentando a qualidade. Eu acho que essa é uma forma da gente conseguir ter uma melhor tratativa com o dinheiro público. Eu acho que essa é, inclusive, a nossa função. Então, se eu começar a ter uma melhor efetividade no gasto com o dinheiro público, eu também vou me sentir que eu estou começando a fazer uso melhor do nosso recurso. Com certeza. Bom, e por falar em recursos, a gente agora vai falar um pouquinho do lazer. A gente está vendo aí a revitalização de algumas quadras poliesportivas, praças aqui da cidade. A Praça da Matriz também está ficando muito bonita, né? A gente viu ali agora o investimento na nova fonte luminosa. Então, como que está isso também sendo tratado na sua gestão do esporte e do lazer, de revitalizar os espaços públicos para que eles continuem sendo ainda mais utilizáveis pela população? Porque até então, antes, né, a gente sabe como é que estava a situação de Itaúna. Quem frequenta Itaúna há muito tempo como eu, já via aí a situação muito largada, né? A fonte aí há anos que estava sem funcionar, outras praças também, muitas das vezes, antigamente tinha um projeto, não sei se ainda tem, você vai poder falar melhor, que as empresas adotavam uma praça, né? Então, como que está essa questão também de revitalizar os espaços públicos aqui da cidade? Tem sido uma prioridade, né? A gente entende que, hoje mesmo eu entendo que melhor do que criar alguma coisa é revitalizar o que a gente já tem, né? Até porque o gasto, quando acaba, ele é quadriplicado. Enquanto ele está precisando de pequenas reformas, é relativamente barato. Mas se aquilo deteriorar, eu tenho que começar do zero, tudo fica mais caro. Porque, na verdade, é manutenção, né? A manutenção ela é muito importante. Então, eu fiz um apanhado, né? Eu fiz um dashboard com todos os nossos espaços e fiz um mapa de calor,
com o estado da iluminação, o estado da pintura, o estado do piso, o estado da acessibilidade, se tem ou não tem alvará do Corpo de Bombeiros. Então eu fiz um mapa de calor e coloquei uma reanálise a cada 6 meses, para que eu consiga transformar aquele mapa de calor, que hoje está tudo mais ou menos ali no vermelho e no laranja, a gente consiga trazer para o verde, né, completamente para todos. É uma forma de eu conseguir avaliar aquilo e também trazendo, Henrique, sempre para pontos distintos da cidade, para não ficar concentrado em uma região. Então a gente às vezes vem e atua num ponto aqui, finalizou esse, vamos atuar agora num outro ponto, para que a gente não fique vinculado a uma região só, né? Consiga atender de forma devagar, né, mais constante em todas as áreas da cidade. Agora, como que está a integração também com projetos de outras secretarias também, né? Porque a gente sabe que as secretarias, apesar delas terem seus projetos individuais, acaba que em algum momento, se você vai revitalizar uma praça, precisa da secretaria de obras, se você vai fazer um projeto, precisa das escolas envolvidas. Como que é a junção, né, a união aí de esforços para que os projetos sejam executados aqui no município? Eu tenho muita sorte, porque a integração entre os secretários e entre o corpo técnico das secretarias é sensacional. Isso eu não posso, em nenhum momento, eu percebo que alguém queira atrapalhar um trabalho, pelo contrário, só quer favorecer. Então hoje eu tenho ligações de projetos com todas as secretarias. Obviamente, as secretarias que têm ali como função o apoio, né, o suporte, como a infraestrutura, a regulação urbana, o SAAI, a gente tem uma ligação operacional. E as secretarias como assistência social, né, o desenvolvimento social, a educação e a saúde, aí agora a segurança pública, a gente tem feito um trabalho mais de projetos junto. Então, eu tenho assim, me sentido muito resguardado, porque todos os projetos que eu tenho em mente, a gente vai trabalhar, a gente consegue um apoio bacana. E também, de volta, né, a recíproca também é verdadeira. Então, sempre quando eles procuram a Secretaria de Esportes, de bate-pronto, a gente está pronto para apoiar e estar junto com qualquer evento. Eu penso que não tem como, né, isso é uma característica que eu penso que é uma característica que veio do Gustavo, né? O Gustavo é muito conciliador, né, muito de abraçar mesmo, muito empático com as causas, né? De acolher, e isso tem se feito um guarda-chuva com o secretariado. Então, assim, eu tenho sido muito feliz com relação a isso. E tenho, assim, Henrique, sem dar spoiler, nós temos projetos muito interessantes para deixar um verdadeiro legado. Só deixando assim já um gostinho, né, do que vai estar por vir, para a gente não cair num risco de falar antes da hora. Mas a gente tem já conversei muito com o Alan, secretário de Saúde, com o Cristiano, que é o gerente dele. A gente tem uma intenção de fazer com que a cidade de Itaúna seja referência em atividade física, não somente no esporte, e que essa atividade física reflita diretamente no índice de desenvolvimento humano, que ela melhore consideravelmente a sensação, né, de bem-estar e de saúde da cidade. E assim, o plano é grande, mas eu acho que vai ser bem legal. Bom, é o que a gente espera, né? Bom, o nosso tempo está acabando, Pedro. Quem quiser saber mais informações, né, ou então quiser solicitar demandas, ou até mesmo tirar alguma dúvida do que você falou aqui hoje em relação aos projetos, inclusão aí de novas pessoas para poder fazer atividades físicas e tudo mais, como que pode acessar a Secretaria de Esporte? Bom, a Secretaria de Esporte tem um canal direto através do site da Prefeitura de Itaúna, né, e quem tiver interesse pessoalmente, a Secretaria de Esporte fica lá na Avenida Dona Cota, 397, ao lado do Number One, e vai ser um prazer receber lá, tomar um café comigo, a gente trocar ideia, né, discutir essas demandas da cidade. Sou uma pessoa muito acessível, gosto muito de receber as pessoas lá e vai ser um prazer. Tá certo, então, Pedro, muito obrigado pela sua presença, e quais são aí as suas considerações finais? Bom,
primeiro te agradecer, Henrique, muito legal, gostei muito do papo leve, né? A gente pode conversar aqui por horas. E eu não posso perder a oportunidade de agradecer primeiro ao Gustavo, né? Que foi a pessoa que confiou em mim. É um cara assim que cada dia que passa eu fico mais admirado com a pessoa dele, não somente como prefeito, mas como ser humano. Agradecer a minha equipe, que é assim, de verdade, me dá o suporte. Muitas vezes eu fico lá meio desanimado, eles estão lá por mim. Né, e agradecer a todos aí da universidade, né, que estão me dando um apoio e tudo mais. Tá certo, então, Pedro, muitíssimo obrigado e volte mais vezes. Obrigadão, Henrique. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse WhatsApp 37999933060 ou também pelo nosso e-mail, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação também neste número que aparece aí na tela e veja quais são as condições para o seu negócio estar aqui conosco. Bom, você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar programa novo por lá, você será sempre avisado. Já você que está aí com o seu Instagram ou com o seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!